Achado histórico, estátua com feições de animal é encontrada em escavação no Ceará. Vamos ver o vídeo aqui, né? Que imagem é essa daqui? Cara de um bode, um barba, ó, Vocês com conhecem essa asas, imagem aí? chifre. Aí, eu acho que foi o pessoal que tá trabalhando aqui na reforma do canal do Rio Grangeiro que achou, viu? Achou bem Ele vai mostrar daqui a pouco onde que é o lugar. dentro da lama, ó. E ainda tá só lodo. Alguém aí sabe o nome essa imagem, né? Sei. Parece osso, olha. As corras de antigamente era bem feita, viu? Será que é osso? Parece osso. Ó, parece ser de animal mesmo. Tá vendo? Acho que ao passar do tempo, ela dentro do esgoto, né? Que aqui acharam dentro do esgoto. Ela foi se deformando. Mas olha só o detalhe, parece osso. Alguém sabe o nome dessa imagem? É um símbolo de uma âncora ali, ó. Na Não é uma âncora, barriga. não. Tem dois seios. Sim, E a 3-6. cara de um bode mesmo, viu? Uhum. Tamanho da barba. Alguém sabe o nome dessa imagem? Acho que o Sei. pessoal aqui que tá trabalhando aqui na reforma do Rio Grangeiro achou ela aí atolada, né? Aí tá ali, ó, no canto aí. Botaram um saco em volta e deixaram ali. Vai que alguém quer, né? Aí vem pegar. Tá. Então é isso, né? Encontraram essa estátua ali nessa obra de reforma, o canal do Rio Grangeiro no Ceará. E o que é isso então, né? O que é essa imagem? O que ela significa? De quando que é isso? É realmente algo muito antigo, né? Arqueológico, histórico? E por que isso estava no Ceará? Como é que isso foi parar no Ceará, né? Então vamos por partes. Essa imagem, ela remete a uma figura que é o famoso Bafomé, né? Que é essa figura aqui. Vocês podem ver a cabeça de bode. Lá no vídeo também mostrava que a imagem tinha uma mão apontando, né, com dois dedos para cima, outra com dois dedos para baixo. Aqui a tal da âncora, né, que ele identificou como uma âncora, na verdade não é, é um caduceu de Hermes representando outra coisa. A gente vai entrar na análise detalhada dessa figura daqui a pouco. Mas assim, isso aqui chama Bafomé, né? E eu comecei com essa imagem aqui, que é a imagem da origem do Bafomé, porque muita gente olha para essa imagem e pensa imediatamente em satanismo, né, no diabo e coisas parecidas, só que o contexto original disso é bem diferente. Na verdade, o contexto mais antigo que a gente ouve falar de Bafomé não tem aquela imagem do bode ainda, né? Essa imagem do bode que aparece lá na estátua do Ceará também. O contexto inicial que a gente ouve falar sobre Bafomé é nos julgamentos dos templários, no século XIV, né, no finalzinho da Idade Média, quando a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, né, os famosos cavaleiros templários, que era uma ordem religiosa que tinha sido fundada anteriormente para proteger os peregrinos, principalmente que iam até a Palestina, né, na época a chamada Terra Santa, para Jerusalém, outros pontos ele fazia peregrinações. Tinha essa ordem de cavaleiros que nasceu com esse propósito inicial de proteger essa turma e se enriqueceu bastante, começou a ficar muito poderosa e gerou atritos com políticos ali na região, principalmente na França, e aí o rei da França no século XIV, que era o Filipe IV, e também com o apoio do Papa, eles dissolvem essa ordem e perseguem, na verdade, essa ordem, executando, né, queimando na fogueira muitos líderes, né, e participantes da Ordem dos Templários. E aí, onde que entra o Bafomé nessa história? É porque, segundo os acusadores dos Templários, os Templários não adoravam o Deus verdadeiro. Eles secretamente, o Deus verdadeiro na compreensão cristã, né? Eles, na verdade, secretamente adoravam um ídolo, um falso Deus, chamado Bafomé. E essas informações foram obtidas a partir de tortura, né? Então não é muito confiável, nem um pouco confiável. E elas são muito incoerentes também. Alguns falavam que esse Bafomé era representado na forma de uma cabeça com barba. E outras versões dizem, né, outros depoimentos, outros testemunhos colhidos ali sob tortura,
falam que essa figura de Bafomé era representada como um gato, né, como um felino mesmo. Então, mas em nenhuma delas tem essa ideia da cabeça de bode, num corpo humano, nada disso. Isso é posterior e é muito importante nessa diferenciação, por causa de umas questões que eu vou explicar daqui a pouco. Mas então tem essa referência de que os templários adoravam o tal de Bafomé, e esse nome Bafomé não se sabe exatamente de onde que isso vem, porque, como eu disse, a primeira ocorrência disso é no século XIV, a gente não tem nenhum texto antigo sobre nenhum povo que adorava Bafomé, nada na Bíblia, por exemplo, sobre Bafomé, nem na demonologia anterior a isso, a Bafomé. Então, de onde vem esse nome? A hipótese principal é de que Bafomé é uma corruptela, né, uma forma corrompida do nome Mahomet, né, que é a forma francesa, né, o Maomé, a forma francesa da época do nome Muhammad, né, ou Maomé mesmo, então o profeta ali do Islã. Então, uma hipótese de como é que esse nome entrou nessas acusações aos templários é de que os templários, supostamente, né, segundo esses acusadores, estariam flertando com o islamismo, porque eles tinham muito contato, né, por onde estavam com os muçulmanos, e eles secretamente estavam adotando crenças e práticas islâmicas. Né? Então, esse Bafomé barra Maomé poderia ser uma alusão a isso. Não significa que fosse uma verdade histórica isso, né, mas pelo menos isso vinha, essa sugestão era feita pelos acusadores, né, dos templários. Outra possibilidade, eu considero menos provável, né, é de que vem de uma combinação de duas palavras gregas, bafé, que é mergulho, né, imersão, e metis, que é sabedoria, pensamento profundo, né, que é personificado inclusive como uma das esposas de Zeus, Metis. Então, bafé, metis, estaria na raiz de Bafomé, e faria alusão ali a certas crenças gnósticas, né, de textos gregos antigos. Apesar de que a relação com os gnósticos faz sentido, porque os caçadores de hereges ali no período medieval, nesse contexto inclusive da perseguição aos templários, eles liam muito a patrística, né, os textos ali dos primeiros autores cristãos, chamados pais da igreja, que falavam muito de gnosticismo e tal. Mas essa combinação de termos, né, Bafé e Metis, ainda mais formando um nome, isso não acontece nos textos que a gente tem. Então é mais improvável. E tem leituras também cabalísticas, esotéricas, ocultistas, esse nome, de ler o nome de trás para frente, convertendo as letras em números, etc e tal, que de uma perspectiva assim de quem está dentro, né, sei lá, filosoficamente, religiosamente, teologicamente, dentro de uma fraternidade iniciática, né, de um grupo ocultista, esotérico, pode fazer sentido ali na lógica interna da organização, mas em termos históricos, né, acadêmicos, não são propostas que fazem muito sentido. Então, beleza. Então, Bafomé vem desse contexto. Né? E sobre essa questão de Bafomé originalmente ser representado, segundo os depoimentos ali, né, medievais, como uma cabeça com barba, isso pode ser uma deturpação também da ideia de veneração a relíquias, especialmente a cabeça de São João Batista, que é uma relíquia católica autorizada, né, venerada ali no período medieval e até hoje. Seja uma imagem, uma pintura da cabeça de São João Batista, evocativa, né, da decapitação de João Batista que aparece nos evangelhos, seja algum crânio que supostamente é a cabeça de São João Batista. Eu já fiz um vídeo sobre relíquias católicas em que eu comento sobre as várias cabeças, inclusive de São João Batista, que estão por aí vistas como relíquias. Né? Então pode vir daí essa ideia de que, a partir de uma veneração de relíquia católica autorizada, houve essa deturpação, ou talvez os acusadores, os templários, acusassem eles de fazerem essa deturpação, de tratar essa cabeça como um deus, né, como um falso ídolo, adorarem essa cabeça, que era chamada de Bafomé. Né? Mas assim, não dá para saber exatamente, a documentação é toda escrita pelos adversários, né, vindas de depoimentos muitas vezes colhidos sob tortura, então é uma coisa que se perde bastante a confiabilidade desses depoimentos. Né? Mas o que importa para nós aqui, já que a gente quer falar lá do Bafomé do Ceará, é que no século XIX, então bem depois, né, meados do século XIX, um camarada chamado Eliphas Levi escreve um livro. Ele era um sacerdote católico, né, que tinha muitos problemas com a estrutura central da igreja, mas ele era um sacerdote católico e tinha interesse em resgatar o catolicismo verdadeiro, segundo ele, que tinha muito a ver com tradições mágicas, herméticas, tradições alquímicas, né? E ele escreve um livro chamado Dogma e Ritual
da alta magia, né? E nesse livro ele propõe uma imagem, um símbolo, que é justamente esse aqui, né? Essa imagem é do livro dele, tá, inclusive na base aqui está escrito, né? Eliphas Levi, e ele propõe essa imagem, chama essa imagem de Baphomet, e propõe essa imagem como uma síntese da filosofia barra teologia barra socio-religião que ele advoga ali, né, interpreta nesse livro. Então, essa representação de Baphomet como um bode, né, uma forma híbrida, uma esfinge basicamente, né, cabeça de bode, corpo humano, pata de bode, asas, chifre, uma tocha, né, lua, seios, o caduceu de Hermes, sobre um globo, né? Isso aqui é como é bem recente, né? Meados do século XIX. E o que significa cada uma dessas coisas, né, que estão presentes nessa imagem? O cara lá do vídeo, ele destacou, por exemplo, os seios e o que ele interpretou ali como uma âncora, né? Essa presença de, ao mesmo tempo, seios e essa forma aqui, né, ereta, com serpentes em volta dela, isso aqui é o caduceu de Hermes, que é um símbolo clássico da tradição hermética, né, do hermetismo, remete ao deus Hermes grego, e a interpretação tardia que sintetiza esse deus com figuras do Egito e interpretações posteriores criando a figura do Hermes Trismegisto. Então já tem todo esse resgate simbólico que o Eliphas faz de tradições antigas. Só que esse caduceu, na imagem, vocês veem onde está esse caduceu, né? Ele representa o falo, né? Representa o órgão gerador, como se diz nessas tradições. Então ele tem ao mesmo tempo, a figura do Baphomet tem ao mesmo tempo um órgão masculino e órgãos femininos. Isso representa a androginia, né? Representa que é um andrógeno, andros e gine, homem e mulher, né? Então ao mesmo tempo masculino e feminino. E toda a figura do Baphomet, na verdade, em vários pontos, aponta para a ideia da conciliação dos opostos, né? Da harmonização das contradições, da síntese. Então, o fato dele ser ao mesmo tempo masculino e feminino vai nessa direção. O fato dele apontar, ou dela apontar, para cima e para baixo ao mesmo tempo, isso também é evocativo de um lema hermético, né? Que é o assim, como é que o so above as below. Conforme o que está em cima é como o que está embaixo, né? Da mesma forma que em cima, embaixo. O macrocosmo coincide com o microcosmo. Eu não vou entrar no detalhe, só estou querendo apontar que tem esses simbolismos aqui, tá? Esse não é um vídeo específico sobre Baphomet, sobre hermetismo, porque isso aí demoraria muito tempo para explicar cada uma dessas coisas, né? Mas ele aponta para cima e para baixo, aponta para lua crescente branca, que representa, segundo o próprio Eliphas Levi, que escreve, né, textualmente sobre esse simbolismo no seu livro. A lua crescente branca simboliza a misericórdia e a lua minguante negra representa a justiça. Então esse duplo aspecto, né, da identidade divina também é colocado nessa figura. O pentagrama, né, a estrela, essa forma geométrica de 5 pontas, ela é voltada para cima, né? Representa também o microcosmo. É muito comum você ter uma figura humana com os braços e pernas abertas, e aí você tem a cabeça, seria a ponta de cima, os braços abertos, as outras pontas horizontais, digamos assim, mas no meio da estrela, e as pontas estão para baixo, seriam as pernas, né? Então isso representa ao mesmo tempo as estrelas, o celestial, e representa o ser humano, né? Macrocosmo, microcosmo. E também isso apontado para cima representa a ascensão, que essa figura, né, ela aspira à ascensão, à superação dos seus limites ali, à transcendência, mas ao mesmo tempo, de novo a questão da conciliação dos opostos, esse pentagrama, essa estrela voltada para cima, ela está numa face monstruosa, como Eliphas Levi chama, nessa cabeça de bode, que simboliza os instintos mais carnais, materiais, que estão presentes na condição humana. Então, o bode ele aponta para essa materialidade e para a questão tanto quanto animalesca, enquanto o pentagrama, misturado com isso, né, aponta para a sutileza, né, para o celestial, para o imaterial. Então, assim, são vários os símbolos, né? Deixa eu pensar outro aqui. O solve e coagula também é um lema alquímico. Solve e coagula, né? Dissolver e coagular, analisar, né? Separar e juntar.
também remete a essa questão de conciliação dos opostos e tem a ver com a obra alquímica, né? Tanto no sentido físico, né? No sentido material, de que os alquimistas materialmente, né? Os químicos antigos, digamos assim, estavam tentando dividir a matéria para reorganizar a matéria. Inclusive existe, isso aí é um parênteses, né? Existe uma tradição atômica, inclusive um pensamento atômico pré-atomismo moderno na tradição alquímica, no Summa Perfectionis. Mas assim, então o solve e coagula é essa manipulação da matéria na tradição alquímica antiga que é entendido metaforicamente, né, espiritualizado, um sentido espiritualizado de solver e coagular até a própria identidade, né? O Jung depois, estou abrindo um monte de coisa, né? Mas o Jung mais para frente interpreta a ideia de solve e coagula e da alquimia do si mesmo, né? Do arquétipo do si mesmo, como essa resolver no seu processo individual, né? Na individuação os opostos que há no próprio indivíduo, então meio que resolver, né, canalizar, sei lá, harmonizar essas tendências opostas, né, contraditórias, paradoxais que nós temos como humanos, e por aí vai. Então são vários os símbolos que estão presentes aí tem a tocha também, né, que aponta para essa questão da iluminação, da vitória final, do triunfo final da inteligência iluminada sobre a escuridão da ignorância. E então, assim, é uma figura que, na verdade, né, o Baphomet, ele não é, nem nunca foi, uma entidade, uma referência a um deus antigo, uma referência a um demônio. É um código, né? É um símbolo que aponta para essa ideia do Levi. Não um código no sentido que você pode aprender lá na Alura, por exemplo, né? Maior escola de tecnologia do Brasil que está apoiando esse vídeo aqui. Com o cupom Estranha História, inclusive vocês têm desconto lá no site, mostra o engajamento do público lá. Então, se você, apesar dos interesses um tanto estranhos de estar vendo esse vídeo, tem um interesse mais específico e até profissional em se formar, né, ou se atualizar, se aprimorar nas áreas diversas que a Alura oferece cursos, né, como programação, trabalhar com inteligência artificial, ciência de dados, né, são 22 carreiras completas, né, do básico ao avançado para você começar do zero ou se aprimorar. Tem a inteligência artificial da Alura, né, a Luri, que faz todo um planejamento para você também de estudo. Então, enfim, se você tem interesse nisso, clique aí. Se não tem interesse ainda, né, ou não tem interesse, entra no site lá, acessa pelo link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, que você mostra o engajamento também do canal lá com os patrocinadores, né? Mas assim, voltando para o Eliphas Levi, né? Essa imagem é um código, portanto, né? Não é uma entidade, não é uma pessoa, é uma coleção de símbolos organizados, né? Unificados nessa figura. E aí, voltando lá para a questão do Ceará, né, para a descoberta lá no Ceará, então aqui a gente consegue ver, vou colocar no mute aqui para não ficar duplicado o áudio, mas aqui vocês conseguem ver que é exatamente o Baphomet do Eliphas Levi, né? Aqui tem uma estrelinha, que é exatamente o pentagrama, os chifres, a cara de bode, as asas, todos esses elementos, né, que a gente viu agora na imagem do Levi, os seios, né, o caduceu aqui, a mão que aponta para cima e para baixo, não sei se eu já falei, as patas de bode, tudo isso aqui remete a essa imagem que foi produzida no século XIX, meados do século XIX. Então isso aqui certamente não é mais antigo do que 1850 e uns quebrados. Então, quem bateu o olho nessa imagem, né, nessa notícia e pensou que poderia ser alguma coisa da história do Brasil antigo, de algum culto muito antigo no Brasil, isso não volta muito antes do século XIX, e eu diria que é muito mais recente, inclusive, do que o século XIX. Isso aqui pode ser muito recente, ter poucas décadas, né? Porque diferente do que o camarada que fez o vídeo aqui sugeriu, isso certamente não é osso. Isso é muito provavelmente gesso. Como dá para saber disso, né? Eu não estive lá, né? Mas vendo pelo vídeo, essa imagem tem uma degradação aqui, essa parte está ótima. Ela tem um tipo de degradação que é muito característico do gesso, que infiltra água, né? Essa água, inclusive, gera esses poros. Eu vou mostrar outras imagens de gesso, né, que passaram por um processo semelhante, mas forma esses poros, muito característico da deterioração de gesso por água e biodeterioração. Biodeterioração. Ou seja, uma destruição ali desse material pela ação biológica. Então, musgos, né, lodo,
que se fosse algum material como resina, que alguns estão apontando poderia ser uma resina, seria mais difícil ter esse tipo de degradação biológica. O gesso, né, e isso no gesso acontece muito mais, né? Então é um tipo de degradação muito característico do gesso. Deixa eu pegar, inclusive, aqui, passa uns negócios de ferro, parece por ela, né? Isso aqui não é antigo de forma alguma. Deixa eu pegar aqui essas imagens que esse site mostra restauração de estátuas de cimento e gesso, né? E aqui vocês podem ver, deixa eu pegar uma imagem melhor, essa aqui, por exemplo. Essa parte aqui que está deteriorada, né? Vocês veem justamente essa erosãozinha, né? Que gera esse aspecto poroso característico do gesso. E a questão do lodo também aqui nesse site aqui não. Na primeira imagem acho que dá para ver um pouco, né? A proliferação aqui, né? De lodo, musgo, etc. Isso aqui são imagens de gesso, né? Então, assim, muito provavelmente, não tem como ter certeza, eu teria que ir lá, né? Alguém pode simplesmente ir lá, alguém com algum conhecimento disso pode ir lá e fazer essa avaliação muito rápida para identificar o material, né? Mas assim, eu arrisco 99,99999% de certeza, né? Só para não falar 100%, porque eu não gosto muito de 100% de certeza, mas com 99,99% de confiança eu digo, não é osso, é ou gesso ou algo muito parecido com gesso. Então não é algo muito antigo. De quem que era isso aqui? Também tem que fazer uma investigação local ali, quem sabe perguntando para as pessoas, porque eu acho que isso é muito recente, talvez descubram se tinha algum ocultista ali, algum esotérico, alguém ligado a essas tradições do Aleister Crowley, por exemplo, né, que também ficou famoso aí até pelo Hal Seixas, Sociedade Alternativa. O Aleister Crowley é uma figura que se baseia no Eliphas Levi para muita coisa, ele pega a figura do Baphomet e reinterpreta a figura do Baphomet. Pode ter sido um satanista moderno, né? Alguém do culto do satanismo do LaVey, do Anton LaVey, que é um culto da década de 70, mais ou menos, que surge nos Estados Unidos, né? E que é uma religião proclamada do satanismo. Então pode ser algo nesse sentido, pode ser alguém interessado em temas esotéricos gerais, alguém que mexia, sei lá, com tarô, que mexia com feitiços, com bruxaria moderna, Wicca, pode ser muita coisa, né? Porque essa figura do Baphomet, depois do Eliphas Levi, ela foi abraçada, né, adotada e adaptada por muitos grupos muito diferentes com diversas interpretações, né? Então assim, eu não tenho a menor chance de eu saber aqui na minha casa em Belo Horizonte, sem fazer uma pesquisa ali meio que de campo, quem que era o dono disso aí, qual que é a data específica, mas assim, chamar isso de um achado arqueológico, um achado histórico, é ok, tecnicamente é defensável, né? Porque hoje se fala em arqueologia do tempo presente, história do tempo presente, mas no sentido mais tradicional, assim, mais usual desse termo, especialmente na mídia, achado histórico, achado arqueológico, remete a uma coisa muito antiga, né? Um passado remoto, certamente não é o caso, né? Mas então tá aí meu comentário sobre esse achado lá do Bafomé do Ceará. E como sempre, muito obrigado por assistir e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou!